O meu nome é João Correia e eu sou candidato ao Senado pelo PMDB. Nos últimos dias, o meu nome tem sido veiculado da forma mais cruel no mundo inteiro e de uma forma inteiramente injusta e equivocada. Na verdade, eu estou sendo linchado sem o menor merecimento. Eu sou um crítico bastante rigoroso do governo do Acre, chamado Governo da Floresta, e tenho levado em debate aos jornais e às TVs, onde posso, uma crítica contundente e informada sobre o fracasso desse governo em relação à questão econômica, em relação à questão social, em relação à questão política. Apenas para dar uma ideia pálida do que eu estou dizendo, em termos políticos, esse governo é um governo ditatorial, é um governo perseguidor, é um governo totalitário. Ele controla inteiramente os sindicatos, domestica, ele agride e subordina os poderes do Estado, ele consegue discriminar os municípios, enfim, ele tem o controle absoluto da imprensa, a imprensa não diz nada sem consultá-lo, nada que o contrarie. Do ponto de vista econômico, há um fracasso completo, o Acre não produz nada e o Acre está endividado completamente, criou uma casta de endinheirados e eles têm uma relação muito estreita com os fazendeiros, que são a única subcategoria, a única subclasse que de fato está muito bem, que está enriquecendo, que está prosperando. A maioria da população acreana é composta de párias, de pessoas angustiadas, de pessoas sofridas. Do ponto de vista social, esta relação, esta miséria econômica e política tem demonstrado a sua face cruel. Ou seja, nós temos uma população, em Rio Branco, por exemplo, que nós temos menos de 400 mil habitantes, nós temos mais de 500 bocas de fumo, a maioria das nossas meninas se prostitui aos 12, 13 anos para levar dinheiro para casa. A maioria das nossas crianças masculinas, elas se tornam aviõezinhos para alimentar o tráfico de drogas porque não tem o que fazer. A nossa juventude, que tinha 10, 12 anos, quando esse governo começou, há 12 anos, hoje está nas penitenciárias. Nós temos uma população carcerária per capita muito superior à população carcerária do Rio de Janeiro. Enfim, nós temos 2 dos piores 10 municípios do Brasil inteiro, que é o município de Jordão e Porto Walter, num universo de apenas 22 municípios. Nós temos 2 dos 10 piores. E eu tenho levado esse debate para onde eu vou, demonstrando e desmascarando a hipocrisia e a mentira desse governo, que tem feito como aquele velho escritor satírico irlandês chamado Jonathan Swift, que dizia que a mentira, para ser sustentada, ela tem que inventar e carregar o fardo de contar mais 20 mentiras ou mais. E então fui convidado para a Rede Bandeirantes de televisão, aqui afiliada, chamada TV5, para dar uma entrevista. Esta Rede Bandeirantes tem sido de todas a mais cruel, a mais covarde comigo. Ela, por exemplo, tem usado a manipulação de uma forma abusiva, tem feito um linchamento público sobre a minha pessoa de uma maneira sem me dar a menor condição de me defender. Ela disse, por exemplo, mentindo, que eu tinha renunciado ao meu cargo de deputado federal para poder fugir da cassação. Isso é mentira, a mais completa mentira. Ela omitiu o fato de que eu fui acusado de participar dos sanguessugas, mas ela omitiu o fato de que eu fiz uma greve de fome na Câmara Federal para poder ser julgado pelos meus pares. E eu fui julgado pelos meus pares depois da greve de fome e fui absolvido por 11 votos contra apenas um do relator que estava vinculado ao grupo local. Inclusive tive o voto favorável do deputado Carlos Biscaia, que era o presidente da CPI da sanguessuga. Pois muito bem, eu cheguei então lá na TV5 da Rede Bandeirantes, que inclusive tem também dito, agora veiculou, que eu estava embriagado quando aconteceu o acidente, ou seja, a agressão que eu sofri do jornalista funcionário da Bandeirantes.
Muito bem. Eu tenho, inclusive, eu fiz um exame de corpo de delito, onde o médico atestou todas as violências, as escoriações, os sangramentos que eu tinha, a quebra do meu dedo, que foi feita, e o médico não atestou no exame de corpo de delito qualquer indício de álcool. Eu tenho como provar isto. Eu então fui para a emissora, que me prometeu uma entrevista ao vivo, depois me tapeou, e eu tive então que fazer uma gravação. E nessa gravação eu comecei a desmontar uma das maiores mentiras do governo da Floresta, que é exatamente a grande lavanderia que ele fez da obra da BR-364, ligando o Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Nessa obra, o governador Jorge Viana, há 10 anos, e a então senadora Marina Silva diziam que o ministro Eliseu Padilha, que ele chamava de Eliseu Quadrilha, que tinha proposto 1 quilômetro entre o município de Sena Madureira e o município de Feijó a R$850 mil, que eles fariam a 350 mil. Na verdade, hoje, esse quilômetro está a 4 milhões de reais. Eles não fizeram a estrada, estão em conluio com a empresa do Delúbio Soares, que as pessoas dizem que é do Delúbio, uma tal de Construmil, aquele Delúbio do Mensalão, e na verdade a estrada não está feita, e é a maior lavanderia, a maior roubalheira de dinheiro público do Brasil. Eu comecei então a dizer isso, o jornalista então virou-se como um funcionário do governo da Floresta e da Band, e disse então que eu não tinha moral para dizer isso, porque eu era um sanguessuga, porque eu tinha sido preso pela Polícia Federal por abuso de poder da Polícia e da Receita Federal lá em Epitaciolândia, porque eu era um vagabundo. Eu disse que assumia as minhas palavras e retaliei imediatamente, reagi às agressões que ele fez. Então ele passou a me agredir e eu passei a retaliar, a reagir. Ele então encerrou a entrevista. Em seguida, então, ele me agrediu fisicamente. Depois de me agredir moralmente, ele me agrediu fisicamente. Eu sou um homem de 57 anos, hipertenso, eu tenho 1,61 m, eu sou um velho, tá certo? Eu peso 74 quilos, e o repórter, o pitbull, o primata da Bandeirantes e do governo da Floresta, tem menos de 40 anos, pesa mais de 90 quilos, dá mais de 1,80 m. Então, como é que eu, que sou um operário das palavras, eu que nunca fui treinado em nenhum tipo de agressão, como é que eu ia enfrentar? No entanto, eu me defendi, eu não tinha alternativas, era estado de necessidade, eu me defendi. Ele então me espancou brutalmente, e depois eles editaram com a maior sem cerimônia, com a maior cara de pau, esse vídeo que eles espalharam pelo mundo inteiro, sem me dar a menor chance de defesa. Eu estou pedindo socorro a vocês, porque eles querem me linchar, eles querem me parar, mas eles não vão me parar. Eu vou reagir a eles, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja solitário, como um beija-flor que pega uma gota de água para apagar um incêndio, mas eles não vão me calar. Eu quero pedir socorro a vocês, porque eu agora vou utilizar esse instrumento para denunciar esta barbárie que estão fazendo comigo da forma mais cruel e covarde. Nesse sentido, eu queria pedir o socorro de vocês.